Ora bem, porquê de destituir a direção? Porquê de ser esta altura? Nós, após a aprovação do PER, chegámos à conclusão que a continuação e a perpetuação destes elementos, se ao longo de quase 5 anos não fizeram um único pagamento, a não ser aqueles que implicavam baixar divisão ou perda de pontos, digamos, situações impostas pela FIFA e pela Federação e pela Liga em si, não se fez baixo pagamento nenhum a ninguém. Todos os acordos que foram feitos em tribunal, todos, e eu digo aqui, todos os acordos que foram feitos em tribunal, com diferentes credores, desde médicos, a trabalhadores, a jogadores, a treinadores, não se cumpriu uma única vez com essa gente. Uma única vez. Portanto, chegou-se a uma situação em que os senhores não podiam e não conseguiam manobrar aquilo que Vitória gera de riqueza. PPTV, a angariação através da Superboc, aqui e sucessivamente, todas essas fontes de receita estavam bloqueadas. Logicamente que o Vitória funciona de há uns anos a esta parte, e a verdade seja dita, da seguinte maneira: o Vitória não tem uma conta bancária. Como é que é possível um clube e uma empresa como a SAD não tem conta bancária? O Vitória funciona com contas pessoais. Isto é tudo pessoalizado, meus senhores. Isto é crime. Nós não podemos ter uma entidade, nós não podemos ter um clube em que são os diretores que negociam, que fazem as coisas com contas próprias. Não pode ser assim. Nem pouco mais ou menos. Não é esta credibilidade que nós queremos para a nossa entidade, que nós queremos para o nosso clube. Mas, ao verem-se confrontados com sucessivos pedidos de insolvência por múltiplos credores, viram-se confrontados com a única solução viável. Enquanto conseguiram empurrar com a barriga, enquanto conseguiram manter aquilo que lhes deu bem-estar, lhes deu fortalecimento, não quer dizer mais nada, pessoal, enquanto for possível adquirir todos os bens e adquirir todos os meios para manter a situação, não foi preciso PER. O PER foi-lhe proposto na altura, na primeira reunião de direção da primeira direção de Fernando Oliveira, foi-lhe proposto por mim e João Martins que fosse feito um PEC. A resposta que nós obtivemos, meus senhores, nem pensar. Porquê? Porque tínhamos que ter um gestor judicial a gerir as nossas contas. E isso era gravoso, porque depois não se podiam fazer os negócios que se pretendiam. Os negócios como remodelar a equipa, como fazer o que quer que nós entendemos, porque estávamos sujeitos ao administrador judicial. Agora, o PER foi a salvação do Vitória. Agora o PER é a melhor coisa do mundo. Agora com o PER há dinheiro. E agora com o PER como há dinheiro, estes senhores, nós queremos ocupar o lugar do Sr. Presidente porque há dinheiro. É mentira. Não há dinheiro nenhum. Continua sem haver dinheiro. Mas os senhores não querem deixar o poder. E porquê? Há uma única razão para não deixarem o poder. Eles só dizem, e nunca avançam mais do que isto, deixem-nos terminar o mandato. Deixem-nos acabar o mandato. Porquê? Porque neste período de 14 meses eles vão usufruir de todas as penhoras que ficaram libertas pela aprovação do PER e vão usufruir desse dinheiro para, muito bem e como entenderem, governá-lo. Provavelmente não a favor de Vitória, como não tem sido até agora nos últimos 5 anos. Provavelmente, não sei quais serão as intenções, não as posso dissecar. Uma coisa é certa. O passivo, nestes 5 anos, aumentou substancialmente, mesmo sem estes pagamentos. E aumentou de tal maneira que quando o PER começar a doer e começar a ser pago na integridade total em 2016, a direção que lá estiver tem todos os meses
além da gestão corrente do clube, além de uma equipa de futebol profissional que tem que ser digna e tem que ter capacidade para se manter na Primeira Liga, 110 mil euros mensais para pagar, 1,5 milhão de euros anuais por pagar, impreterivelmente, porque se não pagar, a SAD acaba, o futebol profissional acaba. E como o Sr. Presidente diz, que nós queríamos que o clube fosse para a Distrital, pois o Sr. Presidente está muito enganado. Ninguém aqui quer a vitória na Distrital, mas uma coisa é certa, mais vale ser digno e na Distrital do que ser corrupto e na Primeira Liga. Isso é que é a verdade dos factos. E se o Vitória tivesse caído na Distrital, porque o Sr. Presidente diz que pegou no Vitória e salvou o Vitória, é mentira! O Sr. Presidente utilizou um empréstimo que ele sabia que ia cair um mês e tal depois de entrar na direção para salvar o Vitória. Porque quando efetivamente não havia empréstimo, ele nunca se chegou à frente. Tanto nunca se chegou à frente que quando houve a direção de Jorge Santana, ele abdicou da direção de concorrer contra Jorge Santana. Porquê? Porque os amigos do BPN lhe sonegaram o apoio. Porque este senhor e estas entidades, estes indivíduos estão ligados ao BPN. Estes continuam a ser a face oculta do processo do século XXI, em que este senhor, nas vésperas da minha eleição, saiu, não sei mais, do Jornal de Setúbal, na primeira página, dizendo: Jorge Góes tem razão. O futuro do Vitória é o projeto século XXI, é a destruição do Bonfim, é o complexo do Val da Rosa. Está visto, meus senhores, é com esta gente que o Vitória tem lidado destes últimos anos. E é com esta gente que eu combato há 12 anos. Há 12. Não são de hoje, não são destes dias. Há 12 anos que eu combato. Quero reaver aquilo que é nosso. E o que é nosso é o quê? É o Bonfim, é o lote 9, é o pavilhão, é o campo de treinos, é o Val da Rosa, que eu e mais alguém já conseguimos. Não, Sr. Presidente. O Sr. Presidente não mexe uma unha em prol de reativar e de reaver o património do clube. O Sr. Presidente usufrui do clube. O Sr. Presidente vive pelo clube. O Sr. Presidente não tem sentimento vitoriano, nem pouco mais ou menos como eu, nem como a gente que me rodeia. Eu pretendo, e hei de chegar, não tenho dúvidas, que hei de chegar a Presidente do Vitória e que hei de colocar esta gente na ordem e que hei de colocar o Vitória no lugar a que tem direito. E o lugar a que tem direito é sempre, mas sempre e por sempre, entre os 6 primeiros da Primeira Liga, com uma academia de futebol de formação feita no nosso concelho, contrariamente aos outros clubes, no nosso concelho, com o apoio da Câmara, com um estádio do Bonfim novo, com um pavilhão municipal ou do Vitória, um pavilhão como deve ser, um pavilhão multiusos, com capacidade. Esta cidade merece, nós merecemos, o Vitória merece. O Vitória não merece esta gente, o Vitória não merece a mentira, a incredibilidade e a falta de transparência que o tem governado nestes últimos anos. Esta é a verdade. E é por isto que eu luto, sempre lutei e acabarei por chegar àquilo que não me deixaram chegar quando, em 2012, ganhei as eleições. Eu ganhei as eleições contra o BPN. Eu ganhei as eleições, não foi contra Jorge Góes, foi contra um grupo económico no auge. Eu ganhei as eleições, não tomei posse, porque se tomasse posse provavelmente acabavam comigo, porque eu estava a mexer com os milhões do BPN, eu estava a mexer com direitos instalados, e mais uma vez eu estou a mexer com o bolso de alguém, porque senão não continuava a receber ameaças, não continuava a ser ameaçado constantemente, porque estou a mexer com o dinheiro de alguém, não estou a mexer com o dinheiro do Vitória, estou a mexer com aquilo que nós não queremos, com a mentira, com o aproveitamento pessoal. É isto que me faz lutar por este clube, é isto que me faz pedir à Assembleia Geral que será feita e não tenho dúvidas. Tenho pena do Sr. Presidente da Assembleia Geral e do Sr. Presidente do Conselho Vitoriano não estarem aqui, porque emitiram opiniões sobre nós, emitiram pareceres que não deviam ter sido emitidos. Quero lembrar ao Sr. Presidente do Conselho Vitoriano que o Conselho Vitoriano é um órgão consultivo. Está lá só para dar uma opinião, não para fazer comunicados e para transparecer o que quer que seja para fora dessas reuniões. O Sr. Presidente do Conselho Vitoriano não nos ouviu, não soube
nem sabe, nem teve interesse em saber porque é que nós pedimos a destituição da direção. Mas emitiu um comunicado dizendo que não havia poderes, nem havia razão de ser para destituir a direção. É um convite que eu lhe faço, demita-se. Por muito vitoriano que seja, prestou um mau serviço à causa. Prestou um mau serviço ao Conselho Vitoriano. Demita-se. Demita-se. Quanto ao Sr. Presidente da Assembleia Geral, que me conhece desde miúdo, que sabe quem eu sou, que sabe as minhas origens, que sabe como eu sou em termos pessoais, em termos profissionais e em termos de Vitória, nunca tenho que pôr em causa a minha capacidade. E quando eu peço para alguém ser destituído, peço com o único intuito de fazer mais e melhor, de fazer transparecer aquilo que os vitorianos clamam. A verdade, a transparência que não têm tido e que não vou ter enquanto esta gente lá estiver.